de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. Estou aqui com o vídeo sobre o batismo, a parte 2. Então nesse vídeo eu falarei algumas coisas que eu não falei no vídeo sobre batismo, a parte 1. E no final desse vídeo eu estarei deixando o link do vídeo, a parte 1. Para você que não assistiu, assista. Para você entender e ver o que eu falo no vídeo, a parte 1, sobre o batismo. Se criança pode se batizar, quem pode se batizar, por que se batizar e por que o homem deve se batizar, amém? Então neste vídeo aqui, a parte 2, estarei falando algumas coisas que eu não falei na parte 1. Então estarei começando com a primeira pergunta. Irmão Fabiano, eu sou batizado, mas eu me desviei dos caminhos de Deus. Eu devo me batizar novamente? Não. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz assim que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, você que já foi batizado, você que já desceu as águas do batismo e se desviou dos caminhos do Senhor, o que tu tem que fazer agora é só voltar para os caminhos de Deus. É só voltar a servir a Deus. Você não precisa se batizar novamente. Agora, se o pastor aonde você congrega teima e diz que você precisa se batizar novamente, então se você quiser se batizar, vá. Só eu vou dizer uma coisa, você estará apenas tomando um banho. Porque aquele batismo, o primeiro batismo que você fez ao descer as águas, já foi válido. Se desviou, é só voltar para os caminhos de Deus, não precisa se batizar novamente. A não ser quando você se batizou de criança. Aí é outra história. Aí precisa sim o homem se batizar da forma correta, como Jesus nos mostrou nos evangelhos. Amém? Batismo tem que ser só em rio, irmão Fabiano? Não. Pelo fato de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, ter sido batizado no Rio Jordão, lá em Israel, isso não quer dizer que a pessoa tem que se batizar só num rio, que num tanque, numa piscina, ou num lago, ou no açude, ou no mar, não é válido. Não! Eu, o irmão Fabiano Pedroso, eu me batizei num tanque, dentro de uma denominação evangélica. É claro que ali eu senti o desejo de me batizar, e eu quis, e eu fui. É claro que se eu tivesse um pouquinho mais de sabedoria que eu tenho hoje a respeito do batismo, eu ia dar preferência para se batizar sim num rio. Mas não que foi errado o meu batismo num tanque. O que importa é água. Então, você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma passagem dizendo que o homem tem que se batizar num rio. E também não vai estar nenhuma passagem escrito que o homem não pode se batizar num rio. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver um vídeo onde um soldado está sendo batizado lá no quartel, no exército, onde ele está servindo, por outro cristão. E sabe aonde? Na caçamba frontal de uma retroescavadeira. E ali tinha água. E aí eu te pergunto, Deus não vai aceitar o batismo desse homem? Claro que vai aceitar. Com certeza eles não podiam sair dali e ir para um rio, se é que tivesse um rio ali perto. Então algum deles teve alguma ideia. Vamos batizar então aqui, na caçamba da retroescavadeira aqui. Vamos encher de água e vai ser ali mesmo o batismo. É válido. Claro que é válido. Foi válido. Outra coisa. Você que só diz que deve se batizar em rios, cuidado, vigia. Porque tem rios que são perigosos. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver pessoas que já perderam as suas vidas por causa da correnteza forte quando foram se batizar em rios. Dias atrás eu vi um vídeo ali onde 2 adolescentes perderam a vida. Entraram no rio e ali tinha uma correnteza muito próxima ali.
e a correnteza levou esses jovens, matando eles afogados. Teve um outro vídeo que eu também vi de um senhor também entraram no rio, não vigiaram com o perigo, a água levou o senhorzinho que ia se batizar e morreu afogado. Então tem rios que não dá para batizar alguém, é perigoso, a correnteza é forte, pode levar uma pessoa como já levou, muitas pessoas já perderam suas vidas. Então tem que vigiar muito com rios, tem que tomar muito cuidado com as correntezas, amém? Olha só, na igreja de São João, na cidade de Éfeso, do século VI, a arqueologia bíblica encontrou nessa igreja um tanque batismal. E aí, o batismo desses crentes daquela época, do século VI, não foram aceitos por Deus? Claro que foram aceitos por Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 18, ali fala que Paulo foi batizado, mas a Bíblia não diz como que foi batizado e aonde foi batizado. Tem quem acredita que Ananias jogou um pouco de água na cabeça de Paulo, pois pode ter um tanque ou uma piscina dentro de uma casa? Ou será que Paulo e Ananias foram até um rio ali próximo? Então, a Bíblia não nos dá detalhes sobre o batismo de Paulo. Eu posso acreditar que Ananias jogou um pouco de água na cabeça de Paulo, posso estar errado. E mesmo jogando um pouquinho de água na cabeça, o batismo também é válido. Eu já vou explicar sobre esse assunto mais para frente. Se você tem um vídeo no YouTube aí, aonde nesse vídeo é comentado sobre o batismo do eunuco, lá em Atos capítulo 8. O eunuco ele foi batizado nas águas, e segundo esse vídeo, segundo a arqueologia bíblica, esse local onde o eunuco foi batizado por Filipe é uma espécie de um lago, é uma espécie de um açude. Então, o batismo ser só em rio, não. Pode ser batismo, pode ser num tanque, pode ser numa piscina, não importa, é aonde tem água. Irmão Fabiano, e se não tiver rio, tanque ou piscina onde o novo convertido mora? Nesse caso, derrame um pouco de água na cabeça da pessoa por 1 ou 3 vezes. Foi agora que eu estou falando o que eu ia falar, o que eu falei antes. E aí se a pessoa se converteu num lugar onde não tem piscina, nem tanque, nem rio ali, ou o rio mais próximo fica muito, mas muito longe, e a pessoa não tem como ir até esse rio se batizar, porque tem dificuldades e não é fácil de chegar lá, então se você pode batizar essa pessoa derramando um pouco de água na cabeça dela 1 ou 2 vezes, 1 ou 3 vezes, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo como válido também esse batismo. Muitos cristãos realizaram o batismo dessa forma. Então eu não vejo erro nenhum em alguém ser batizado dessa forma. Irmão Fabiano, qualquer pessoa pode batizar? Ou somente um pastor pode batizar as pessoas? Para alguns, somente um sacerdote, um pastor, pode batizar as pessoas. Na verdade, não é isso que é o mais correto, que seria o correto. Qualquer pessoa pode batizar alguém. Eu posso batizar alguém. Você também pode batizar alguém. Desde que tanto o batizando como o batizado saibam o que estão fazendo. Então assim que eu falei, eu posso batizar. Eu não sou diácono, não sou presbítero, não sou pastor. Mas eu creio que eu posso batizar sim alguém. Pois não é quem batiza que importa, mas o batismo em si e em nome de quem. Então, por exemplo, eu não faço parte de nenhuma denominação evangélica, eu prego para algum conhecido meu, para algum parente, e ele sente o desejo de se batizar. Eu não vou ir lá numa denominação evangélica só para ir lá batizar ele. Eu mesmo, com a autoridade que Deus me deu, eu levo ele até um rio ou até um tanque, um açude, um lago, eu mesmo batizo ele. E esse batismo será válido sim. Porque antigamente, no Antigo Testamento,
somente o sacerdote que tinha que realizar as coisas, as cerimônias. Mas hoje não. Hoje, segundo o Novo Testamento, qualquer crente em Jesus Cristo se torna um sacerdote perante Deus. Glória a Deus. Então, a Bíblia não diz que só devemos ser batizados por um pastor. E também não diz que não ser batizado por um pastor, Deus não aceitará o batismo. O batismo pode sim ser feito por uma pessoa que não tem o título de diácono, presbítero ou pastor. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: Ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança de Jesus para mim e para você é fazer discípulos e batizar essas pessoas em águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, como disse Pedro em Atos capítulo 2, versículo 38. Então, quando eu pregar a palavra para alguém, eu saí por aí pregar. Achar alguém na rua, o primeiro que aparecer e eu pregar e ele aceitar, ele vai sentir aquele desejo enorme em seu coração de se batizar, assim como eu senti. Aí ele vai dizer: e agora, irmão Fabiano, onde é que nós podemos se batizar? Aí eu digo: tem um riozinho ali, ou tem um tanque, ou pode ser aqui mesmo. E eu tenho o direito e tenho o poder, sim, de batizar essa pessoa, mesmo não sendo diácono, presbítero ou pastor. Esse batismo que eu realize na vida dessa pessoa será aceito por Deus, sim, será válido. Na nova aliança, todos os crentes são sacerdotes de Deus, como eu acabei de falar. Então, não há problema em um crente que não é pastor batizar outro crente, desde que ambos saibam o que estão fazendo e como fazer e por que fazer. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim: E nos constituiu eu e você, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Glória a Deus, viu só, como eu falei antes. Então, na nova aliança, todo crente, todo novo convertido, todo convertido aos olhos de Deus, ele é sacerdote, ele é o pastor, ele é o líder da sua casa. Então, ele tem sim a autorização de Deus para batizar as pessoas, e não só um sacerdote, um pastor ou um presbítero. Em Atos capítulo 2, versículo 41, através da pregação de Pedro, foram batizados quase 3.000 pessoas em um só dia. Em um só dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Você acha que só os apóstolos deram conta de batizar 13.000 pessoas em um só dia? Não. Teve mais pessoas que ajudaram os apóstolos a batizar. Então fica claro que muitos mais homens ajudaram os apóstolos com o batismo. Então, aqui nos prova, através desses versículos, que qualquer um pode batizar, desde que ele saiba o que está fazendo, que a pessoa que vai batizar tenha o conhecimento sobre o batismo, é uma pessoa convertida, que nasceu de novo, que é nova criatura, e tem um conhecimento sobre o batismo. Amém? Os pecados do batizado ficam na água, irmão Fabiano? Lógico que não ficam. Pessoas que pensam assim, essas pessoas que são contra batismos feitos em piscinas, tanques, lagos e açudes. É por isso que eles são contra batizar nesses locais, porque o pecado da pessoa vai ficar no tanque ou na piscina, ou no açude ou no lago, e aí quando vier outra pessoa para se batizar, aquele pecado da outra pessoa vai pegar nele. Não, isso aí é mentira, não é assim. O pecado não vai ficar ali na água. O pecado é algo que você não vê, é invisível. Se batizou, sumiu, não vai ficar ali na água. Então, não caia nessa não. Se alguém disser para você que os pecados ficam na água. Não, negativo. Posso me batizar pelos mortos, irmão Fabiano? Lógico que não pode. Tem pastores, sacerdotes,
religiosos que se batizam por um morto. E eles usam a palavra de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, que diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam por causa deles? Então aqui, Paulo não está dizendo que uma pessoa pode se batizar por alguém que já morreu. Não! Depois que a pessoa morre, não podemos fazer mais nada por ela. Não podemos se batizar por ela. Eu me batizar por alguém que já faleceu, que eu sei que não morreu salvo, não vai salvar ela, não vai tirar ela do inferno e vai levá-la para o céu, não vai. Então depois que a pessoa morre, não adianta mais você orar por ela, não adianta mais você acender velas por ela, não adianta você fazer missa de 7º dia por ela, porque a pessoa, quando ela morre, ou ela morre salva, ou ela morre perdida. Então, se batizar por alguém que já morreu, não vai funcionar, não vai salvar ela. Como deve ser o traje para o batismo, irmão Fabiano? Vocês sabiam que muitos cristãos do passado batizavam as pessoas nuas? Batizavam nuas. Sabe por quê? Porque eles tinham o pensamento assim: do jeito como a pessoa veio, que todo mundo vem nu para esse mundo, então do jeito como a pessoa veio, nu, é assim que ela deve ser batizada. Então muitas pessoas batizavam as pessoas nus. Lembrando que Jesus ele foi batizado com roupa e não nu. Então hoje em dia o comum é batizarem as pessoas com uma túnica de cor branca ou de cor azul. Mas também não é errado você batizar alguém com uma roupa normal, de calça, de camiseta ou camisa. Não tem problema nenhum, com túnica ou sem túnica, ou com qualquer outro tipo de roupa, e não nu. Não aconselho. Batizar hoje alguém nu é errado. Agora, batizar alguém com uma mulher, principalmente com uma roupa sensual, provocante, aí é errado. Batizar um homem só de cueca ou de sunga é errado, sem camisa. Ambos, homens e mulher, tanto o que vai batizar e tanto aquele que vai ser batizado, eles têm que estar vestidos, com túnica ou não, ou com qualquer outra roupa, desde que não seja uma roupa sensual, provocante, indecente. Amém? Um biquíni, por exemplo, você não vai batizar uma mulher de biquíni, isso é errado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 fala a respeito da mulher, que a mulher ela deve se vestir com decência, modéstia, bom senso e com sentimento de pudor, com sentimento de vergonha. E o homem também ele tem que, depende do tipo de roupa, ele não deve usar também, que não é lícito para um cristão usar, não é lícito para uma cristã usar. Amém? Então agora chegamos à pergunta que não quer calar, uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas. Se a pessoa que mora com alguém, mas não são casados no civil, e muito menos no religioso, na igreja, se um dos dois ou os dois podem se batizar. Eu digo para você, pode. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, eu desci as águas do batismo quando eu vivia com uma mulher sem estar casado no papel. Porque eu senti no meu coração, após a minha conversão, de descer as águas. E até eu lembro que ela dizia assim, até porque ela foi ensinada assim, ela dizia: olha que tu tá errado, tu não pode fazer isso, nós temos que casar primeiro. Mas como eu sabia que dificilmente nós iríamos casar no papel, aí eu pensei, se eu esperar para eu casar no papel com ela, talvez isso nunca vai acontecer. Aí eu lembrei de Atos capítulo 8, versículo 36, que o eunuco falou assim: eis aqui a água que me impede de ser batizado.
Então eu sentia no meu coração uma alegria, um desejo. Eu quero descer as águas, eu vou descer. Se você acha que eu estou errado, que eu estou em pecado, que eu estou em fornicação, eu não quero saber, eu vou descer. Eu quero descer, porque é o que me impede de ser batizado. E aí eu fui, marquei lá no dia, na igreja lá, e fui. E eu digo para você, o que eu senti no dia do meu batismo, só eu e Deus sabemos. Foi uma paz tremenda, uma sensação tremenda e gostosa, maravilhosa, edificante. Oh, aleluia! Foi maravilhoso o que eu senti. Então, e creio que Deus aceitou sim o meu batismo. Porque eu digo assim para você, você está sentindo o mesmo desejo que eu senti, você quer se batizar, mas o teu marido ou a tua esposa não quer legalizar o casamento de vocês. E você, através do pastor, também diz que você não pode se batizar, que primeiro você tem que casar. As chances de você acabar perdendo esse desejo com o tempo é grande. Esse desejo pode até acabar morrendo dentro de você. E muitas das vezes você pode até acabar abandonando a fé. Isso eu sei que já aconteceu na vida de algumas pessoas. Então, isso não é evangelho. O que Marcos capítulo 16, versículo 16 diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a partir do momento que você crê em Jesus, se batize. Eu vivo com alguém, não estou casado, se batiza. Você sentiu o desejo assim como eu senti? Se batize. Eu sei que muitas pessoas podem não concordar comigo, mas tem pessoas que concordam comigo. Então não há impedição para alguém se batizar. Um pastor não pode impedir alguém de se batizar. Não pode. Ela está com desejo, batiza ela. O batismo que ela vai ter, que ela vai fazer, é aceito. Em Atos 2, capítulo 41, que eu falei antes ali, no batismo de quase 3.000 pessoas, eu não acredito que cada batizante perguntou para cada um que ia se batizar se ele era casado, se não era. Não, eles pegaram e batizaram sem querer saber como que estava a vida deles, como que não estava, se eles viviam com alguém e eram casados ou não, se eles eram solteiros ou não. Eles creram em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Creu, batiza. Pronto. Glória a Deus. Então é claro que eu aconselho o casal que vive junto, que não está casado no civil, procurar sim casar no civil. Fazer a coisa correta. Porque eu queria fazer no tempo que eu vivia com a mãe do meu filho. Mas eu vi que ela não queria, então, como disse Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por força e violência, tem que deixar. Então se você, mulher ou homem, está sentindo desejo de se batizar, o mesmo desejo que eu senti, eu me batizei no ano de 2012, um ano depois após a minha conversão. E você vive com alguém que até que sabe, independente dessa pessoa ser cristão e é batizado ou não, e você sentiu, mas vocês não estão casados ou casada, e você sente o desejo, vai, se batize. Se o pastor lá onde você congrega disser que não, procura outra pessoa, ou procura eu e se batiza. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Como eu falei, você pode acabar desanimando e deixando morrer esse desejo dentro de você, porque você vai esperar casar. Quando é que tu vai casar? Daqui 1 ano, 2 anos? Até lá tu pode esfriar na fé, perder esse desejo, desanimar. O que já aconteceu com algumas pessoas. Lembrando que ninguém deve ser pressionado a casar para se batizar. Agora aqui eu quero dizer para você, pastor, cuidado, vigia. Você não pode pressionar um casal que não está casado. Você não pode pressionar, fazer com que eles casem para depois batizar. Ainda mais um casal que está com problema em seu casamento. Cuidado, eu conheci um caso aqui na cidade, onde um casal não estava bem, estava meio sempre de briguinha,
Um dia estava bem, 2 dias estavam de mal, não eram casados no civil, e o pastor ficou pressionando e pressionando, fez eles casar para começar a participar da ceia. Então, como é que eu vou pressionar um casal que não está bem? Não pode. E mesmo que eles estão bem e um dos dois ainda não quer casar, ou quem sabe está com dúvida, ou os dois ainda não querem casar, então eu digo assim, então não casem no civil, então dei mais um tempinho para vocês verem se realmente é isso que vocês querem, para você, mulher, ver se realmente este homem é o homem que você quer para a sua vida, e para você também, homem, para você ver se essa mulher que está contigo é esta mulher que você quer para a tua vida, amém? Então, batizar, a pessoa não pode ser pressionada a descer as águas do batismo, e nem por cargo. Também já ouvi uma história de um homem, também foi pressionado pelo pastor a casar no civil, só para ele ser ungido, só para ele ter um cargo eclesiástico. Não, as coisas têm que ser feitas naturalmente, de forma correta, a pessoa tem que sentir, o casal tem que estar em concordância, ir lá, casar. Agora, participar da ceia do Senhor, aí sim, eu vejo que o correto seria todas as pessoas que participarem da ceia, sim, sejam batizados, né? Porque dá um bom testemunho, tanto para a igreja como para os incrédulos. Então, fica tranquilo, não vá nessa não aí que você tem que casar para depois se batizar. Não, se tu sentiu, vai lá. O que te impede de ser batizado? Nada. Porque o que importa para Deus é que você creu nele e se batizou. Aí depois você procura regularizar a união com essa pessoa, porque duas pessoas que vivem junto, eu aconselho sim, como eu já falei, a procurarem legalizar a sua relação, ou então que se separem de uma vez e deixem para amanhã depois aparecer outra pessoa que realmente você tem certeza que você quer ela para a vida toda. Amém? Então fica aqui esse meu vídeo, fica um pouquinho estendido, mas fazer o que? É assim mesmo. E digo mais uma vez para você que não assistiu o vídeo sobre o batismo, a parte 1, eu vou deixar aí no link no final, você assista e ali eu falo um pouquinho mais sobre o batismo. Amém?